Fala pessoal, tudo bem? Então você tá com aquela cena, com aquele porcelanato bonito colocado, aquela textura bonita de madeira colocada no seu objeto, aí de repente você olha, ela tá desalinhada, tá fora de escala, tá fora de posição. Eu preciso encaixar minha textura aqui um pouquinho mais na quina, que é onde está meu rejunte, para que fique bem representado a paginação que eu estou sugerindo. E aí, a hora que eu olho no SketchUp, tá tudo feio. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve esse problema. Antes disso, tem um link aqui em cima, uma card que eu estou colocando, que eu ensino para vocês como fazer o rejunte dentro da textura, dentro do SketchUp, sem que a gente precise ir para o Photoshop e um editor externo. Confere lá, tá bem legal. Então vamos pro vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos essas dicas, que apesar de simples, pode salvar muito o dia a dia desse pessoal, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá pessoal. Então o que pode acontecer quando a gente está fazendo a texturização no nosso projeto de SketchUp? Pode ser que a minha textura esteja na orientação incorreta, pode ser que ela esteja na escala incorreta e pode ser que ela esteja na posição incorreta. Então eu vou mostrar uma forma de a gente resolver as três situações aqui. Então a primeira delas é quando eu tenho a minha orientação equivocada. Então ela deveria estar na diagonal ou na horizontal, aliás, na horizontal ou na vertical, e ela está na diagonal. Então como é que a gente resolve isso? Primeira coisa que eu preciso fazer é checar se isso não é um grupo. A partir do momento que eu tenho certeza que não é um grupo, posso prosseguir. Se for um grupo, eu preciso entrar nele para conseguir selecionar a face. Então eu clico com o meu botão da direita em cima da face que eu quero fazer a orientação, procuro a opção textura e clico na opção posição. A partir desse momento vai abrir então essa opção aqui para mim com 4 marcadores. Os marcadores que a gente mais vai utilizar é o vermelho e o verde. No caso aqui, a gente vai usar o verde, que como o símbolo diz, é para eu mexer na orientação. Então eu paro o mouse em cima, clico e seguro, e eu rotaciono então essa minha textura para a posição que eu quero. Observe que o rotacionar também consegue mexer na parte de escala, mas a gente fala isso um pouquinho mais para frente, tá? Então eu mexi com a orientação do meu transferidor e cheguei no ponto que eu quero. Então eu quero chegar a 90 graus, por exemplo, parei, soltei o mouse, cliquei fora e está feita a orientação, beleza? Então essa é a forma que a gente resolve a orientação equivocada. Segundo passo é quando eu tô com a minha textura fora de posição. Então eu preciso mapear, preciso paginar ela para fazer os encaixes. Então como é que eu faço? Mesma coisa, verifico se não é um grupo. Se não for um grupo, clico com o botão da direita, opção textura, posição. E agora o que eu vou usar é o meu marcador vermelhinho. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou clicar e segurar e vou arrastar para a origem dele. No caso, a origem minha é aqui, bem no canto do cubo. Achei o ponto que eu quero, vou lá e clico. Pronto, então agora eu tenho o meu cubo mapeado ou paginado. E depois eu faço os ajustes que for necessário, tá bom? E agora a terceira coisa que eu preciso fazer é se o meu cubo, a minha textura, estiver fora de escala do que eu preciso representar. Então aqui no caso eu fiz um cubo onde ele tem 1 por 1. E eu apliquei, assim que eu apliquei uma imagem que eu queria colocar um logotipo, ele ficou assim, todo esquisito, né? Todo quadriculado, veja só. E eu queria que cada face desse cubo tivesse apenas um logotipo. Então como é que eu faço? Eu vou clicar aqui dentro da minha textura, vou entrar em textura de novo, botão direito, posição, e aí com o botão vermelho eu vou encaixar na posição que eu quero e vou pegar a orientação ou o giro dele e vou encaixar na posição que eu quero. Encaixei aqui, ele tem um snap, eu solto, clico fora e tá aqui. Ah, mas e caso eu quisesse, por exemplo, fazer o ajuste de todas as faces de uma vez? Nesse caso, seria interessante. Eu vou dar, por exemplo, um Ctrl Z, vou voltar na posição original, vou entrar aqui em editar e vou escolher o tamanho dessa minha textura. E no caso aqui, eu quero que ela preencha um espaço de 1 por 1. E aí ela está do tamanho correto. A única coisa que eu tenho que fazer agora é arrumar a posição dela. Botão da direita, textura, posição, e eu trago para cá. E aí todas as minhas faces estão com esse tamanho. Eu só tenho que vir ajustando agora o mapeamento delas. Olha só que fácil.
ajusto o mapeamento, coloco o cubo nas posições que eu quero e tá tudo certo. Aqui embaixo vem aqui também, posição, e ajustei o cubo, cada um com 1 metro, ok? Então essa é a forma que eu tenho de ajustar as texturas para dentro do meu desenho. Então serve muito, como eu disse, vou falar de novo, vou colocar o card aqui em cima, para a gente ajustar aquele piso que a gente fez o nosso rejunte, e eu quero deixar o rejunte arrematado bonitinho no canto da parede ou no encontro de paredes, tá bom? Então essa é a dica de hoje, é uma dica rápida, é uma dica simples, mas nem todo mundo sabe fazer, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima.